A ministra Marina Silva será ouvida na Comissão de Infraestrutura do Senado sobre a criação de uma unidade de conservação marinha na margem equatorial. Isabel Mega, por que esse tema ganhou destaque, hein? O que os senadores querem saber e o que o Ministério do Meio Ambiente deve explicar? Carol, primeiro é importante explicar onde que a ministra irá falar. Será na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, então, por óbvio, a ministra vai ser questionada, sobretudo, sobre o andamento, o desenvolvimento de projetos Brasil afora que interessam e muito aos próprios parlamentares. Estava conversando ontem rapidamente com o presidente dessa comissão, que é o senador Marcos Rogério. Ele estava explicando, olha, é claro, a ministra tem total respeito do parlamento, mas a gente vai questioná-la sobre a política ambiental do governo e sobre como que isso interfere também em relação ao desenvolvimento do país. É essa a pegada. A partir daí, a gente tem um tema, Carol, que é o tema número 1 do ponto de vista de agenda dos parlamentares da região norte do país. Os parlamentares estão acompanhando muito bem de perto todo o avanço em relação à exploração de petróleo na margem equatorial, que pega justamente ali a parte da Foz do Amazonas, pega a região ali do Amapá, estados da região norte, daí o interesse em específico dessa bancada, Carol. E esses parlamentares, alguns deles, levantam uma possibilidade de que uma ideia que é defendida pelo Instituto Chico Mendes de criação de algumas reservas, de unidades de conservação nessas áreas específicas, mas dentro do território, poderiam ter algum tipo de reflexo em relação à exploração de petróleo. O Instituto Chico Mendes estava na fase de consultas a respeito da criação de 4 unidades de conservação, inclusive paralisou esse processo, Carol, justamente por conta de desinformação. Então, por enquanto, ainda não tem uma data certa para voltar. Mas, ao mesmo tempo, esclarece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que o ponto onde essas reservas poderiam ser criadas, essas unidades de conservação, seria algo muito distante, lá no meio do oceano, onde a gente vai ter a possibilidade ali de extração de petróleo, caso esse processo siga para as fases seguintes, Carol. Então, a ministra também vai aproveitar essa ida para esclarecer alguns pontos em específico que ficam rondando a respeito dessa situação, como se esse fosse um fator criado pelo Ministério do Meio Ambiente para dificultar um projeto que, sim, por óbvio, não é ali totalmente bem visto dentro do Ministério do Meio Ambiente e representa esse choque entre o que pensa o Legislativo e o que pensa o Executivo sendo bem assim específica, o Ministério do Meio Ambiente. Carol. Até porque é um tema que provoca racha, inclusive, dentro do governo, né, Isabel? Na semana passada, a gente acompanhou um avanço sobre essa possibilidade de exploração de petróleo na margem equatorial. O IBAMA aprovou simulações para atividade na região. O que isso significa na prática, Isabel, para os planos da Petrobras? O quão perto ou o quão distante está o objetivo da empresa? Pois é, Carol, é importante situar, né, em que ponto estamos dessa discussão que interessa tanto ao norte do país, ainda que com essa divisão de interpretações sobre os efeitos positivos ou negativos. Carol, a gente ainda está numa fase anterior à do licenciamento ambiental. A gente vai colocar na tela um passo a passo, justamente para entender em que ponto estamos em relação a isso. Então, observem aí, Carol, o primeiro ponto já tem um check, que foi justamente o da semana passada, quando depois de, inclusive, uma análise técnica contrária, a presidência do IBAMA resolveu seguir na contramão e resolveu aprovar o plano de proteção e atendimento à fauna oleada. Na prática, é o último passo antes da licença, até o final deste mês. Então, isso pode acontecer nos próximos dias. A Petrobras deve concluir a limpeza da sonda, que justamente vai ser enviada para essa região. Essa sonda hoje está no Rio de Janeiro e vai ser deslocada até o Amapá. Ela tem uma parada intermediária, é claro que demora para chegar, então isso deve levar boa parte do mês de junho.
Vistoria do IBAMA na base de atendimento é o passo seguinte, depois você faz essa avaliação e esse ponto é interessante porque é a prática de fato. O que é essa avaliação pré-operacional, Carol? É um cenário acidental que é criado e que vai ser avaliado de acordo com o que a Petrobras se coloca ali de, olha, o nosso plano de prevenção caso aconteça algum acidente, de preservação aqui da região, é esse, atinge principalmente fauna, mas tem outros aspectos também. E esse cenário acidental, o que é avaliado, isso tudo é determinado pelo IBAMA. A Petrobras só toma conhecimento realmente no dia da avaliação. Então, feito isso, aí sim a gente segue para o passo seguinte, que é o IBAMA novamente tendo que tomar uma decisão sobre licenças. E aí seria a licença propriamente dita para que a gente avance em relação a essa perspectiva de estudar de fato se tem ou não petróleo nessa região. Então, quando a gente fala margem equatorial, a gente trouxe essa arte justamente para situar todo mundo que está acompanhando essa discussão, é para localizar muito bem que a gente está em alguns passos anteriores, mas o passo da semana passada foi muito importante para que você conseguisse avançar diante, sobretudo, de uma crítica pública do presidente Lula, de que há um lenga-lenga em relação a essa situação e diante dessa pressão toda da bancada do norte do país lá no Congresso Nacional. O avanço está claro e é em meio a essas pressões que vamos acompanhar hoje a ministra Marina Silva nessa audiência lá no Senado. Obrigada, Isabel.